a festa solene, um pouco entre festa e solenidade, por conta das modificações de data, quando cai no domingo ou no 30 de dezembro, celebramos a solenidade festiva de São da Sagrada Família de Nazaré. Digamos assim que a festa, depois da solenidade de todos os santos, a festa mais santa, digamos assim, de todas, porque justamente celebramos aquela família onde estão reunidas as 3 pessoas mais santas que já pisaram sobre esta terra. Primeiramente, a própria pessoa do Filho de Deus, o próprio Cristo, assumindo a nossa humanidade, encarnando-se, fazendo-se homem, verdadeiro Filho da Virgem Maria, filho também, por adoção de pai, de São José. E as 2 pessoas mais santas, as 2 pessoas humanas mais santas que já passaram por esta terra, a Santíssima Virgem Maria e São José. Meditar esse mistério é meditar o mistério, primeiramente, da humildade, da pequenez de Deus, desta kenosis do Filho de Deus, que, descendo do alto dos céus com todo o seu poder e glória, sendo Ele o Senhor do mundo, torna-se, ao mesmo tempo, um Filho do homem. Entra na nossa realidade do cosmos, do espaço, do tempo, podendo já vir cheio de glória e poder, homem feito, decide vir ao mundo como vêm todos os homens, na humildade de uma criança, confiando-se inteiramente a 2 pessoas humanas, embora enormemente engrandecidas pela graça de Deus, mas 2 pessoas humanas, José e Maria. E ali passar com eles, no silêncio, no escondimento, 30 anos de sua vida. Ou como vai dizer São Luís de Montfort, nesses 30 anos deu mais glória a Deus do que nos 3 anos de sua vida pública. Porque no silêncio e no escondimento se fez, como diz a palavra de Deus, submisso e obediente aos seus próprios pais. E daqui nós podemos já contemplar um pouco da grandeza da missão da Sagrada Família, de Maria e de José, serem os senhores, os guardiões, pai e mãe do próprio Filho de Deus. Para São José, ter que ser o Senhor do próprio Senhor, né? Ou como diria no Salmo, palavra do Senhor ao meu Senhor, né? Ser Senhor e Pai daquele que é o seu próprio Deus e Criador, conduzi-lo, guardá-lo, protegê-lo, mas também em vários momentos dar ordens, indicar o que ele deve fazer ou não, cuidar daquele menino tão frágil, tão inocente, tendo que levá-lo para longe de sua terra, como mostra o Evangelho de hoje, sendo ele guardião e protetor de Maria e de Jesus. Sabemos pela nossa fé que Maria e José são santos de um modo todo especial, muito além de todos os outros santos da Igreja. Maria, a mais santa de todas as pessoas humanas que já existiram, a toda cheia de graça, a Mãe de Deus, como celebraremos dia 1º, a Theotokos, e aquela que, confirmado recentemente pela nossa fé, pela doutrina, pelo dogma da Igreja, a Imaculada Conceição, concebida sem a mancha do pecado original, em razão da sua vocação de ser a mãe do Salvador. Ele que não poderia ter mancha alguma nem parte alguma com o pecado, era justo que nascesse de uma mulher e de uma mãe, que também não tivesse ela mancha alguma nem contato com o pecado. E assim, Deus prepara o nascimento da Virgem Maria como já imaculada, sem mácula desde a sua concepção, em razão de Jesus Cristo. E a São José, embora não tenhamos nenhum dogma definido, se ele foi também ou não concebido imaculado, talvez saberemos isso no céu, mas recebeu juntamente com Maria a graça que nós chamamos, na teologia, na nossa fé,
de que eles são santos, não na ordem somente da graça, como todos os santos da Igreja, mas que José e Maria são santos na ordem da encarnação. Santos na ordem da encarnação, que é uma graça santificante infinitamente superior à graça concedida a qualquer outro santo da Igreja. Se costuma alguns doutores dizer que são santos de sétima morada, mas assim se diz porque não se sabe dizer o que existe depois da sétima morada. Mas certamente é um grau de santidade infinitamente maior do que os santos de sétima morada, porque a graça na ordem da encarnação é algo infinitamente superior. Tanto que eles são mencionados no cânon romano, como em primeiro lugar a Virgem Maria, e logo depois São José, antes mesmo dos santos apóstolos e mártires. Para dizer que, concebidos com a graça e um dom de amar infinitamente superiores, ainda humanos, claro, mas num grau elevadíssimo de perfeição. E não existe um limite para a perfeição. Por isso que se dizem os grandes doutores e santos da Igreja, que Maria, nos anos em que vivia com o menino Jesus, cada dia de sua vida crescia mais e mais em graça e em caridade. Se nós temos a graça de, adorando o Santíssimo Sacramento, por meia hora, já ter até mesmo a remissão das nossas penas temporais, receber indulgência plenária, por simples meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, quantas maiores graças não recebeu a Virgem Maria e São José de poderem adorar o menino Jesus 24 horas por dia. Se pudéssemos imaginar Maria e José colocando o menino Jesus para dormir e depois aí sentados, rezando, adorando, diante do próprio menino Jesus, diante do próprio Deus. Por um detalhe que nós sabemos pela nossa teologia, sobretudo na dimensão da moral e da ascética e mística, que os vícios e os pecados levam a um grau de desordem que faz com que nós busquemos o nosso bem, que somente pode ser encontrado em Deus, nas criaturas. Só que quando nos voltamos para um bem e o adoramos e o desejamos, quando num determinado momento possuímos aquele bem, percebemos logo uma certa frustração, porque ele não é capaz de satisfazer plenamente o nosso coração. E aquilo que parecia algo que iria crescer, diminui, resfria e entristece. Assim acontece com as pessoas sem castidade que se lançam aos prazeres pecaminosos da carne e após o ato caem numa profunda tristeza e decepção. Ou no caso do avarento, que busca possuir muitos bens, depois se senta no meio da sua casa, da sua fortuna, e vê que todos aqueles bens não lhe trouxeram felicidade verdadeira alguma. Em sentido contrário, aqueles que se voltam para Deus, para o verdadeiro sumo bem, quando tomam posse e se aproximam deste bem e o alcançam, acontece exatamente o contrário. Seus corações e suas almas se enchem de satisfação e percebem que quanto mais possuem, mais desejam possuir. E assim como na desordem do pecado, o homem carnal é insaciável, o homem que está na graça também se torna insaciável na sua vontade quando esta é ordenada para Deus. Sabemos que só iremos ser perfeitos plenamente, não ter nenhuma mácula de pecado algum, ou pelo menos não mais nenhuma imperfeição, ou nenhum perigo de nos voltarmos contra Deus, quando tivermos a graça da visão beatífica, de vermos a Deus face a face. Isso só acontecerá após a nossa morte. Mas já aqui na terra é possível sim crescer em graça e caridade, pela contemplação, pela adoração, pela busca do contato constante com Deus no amor. E assim se diz, na nossa teologia, que Maria crescia a cada dia com José em graça e caridade, quanto mais estavam unidos a Jesus. E esse amor levou até mesmo o ato de chegar ao ápice do amor,
que é o que nós, digamos assim, usamos para explicar a morte de São José e a morte da Virgem Maria. Que São José morreu, assim como a Virgem Maria, de amor. Após cumprir plenamente a sua missão e completar-se o tempo do que Deus havia reservado para a sua vocação e missão, São José completa os seus dias e por isso é também considerado o patrono da boa morte. Pois quem não desejaria ter como seus consoladores em seu leito de morte a própria Virgem Maria de um lado e do outro o próprio Jesus. Alguns santos tiveram essa graça de perceber a presença da Virgem Maria na hora da sua morte, ou às vezes de algum outro santo, como alguns relataram a presença de santos como o Padre Pio, o consolando na sua última hora, dando-lhes a graça de saber da sua salvação eterna. São José concretiza a sua missão. E ele é um santo elevadíssimo logo após a Virgem Maria. Não podemos dizer se ele é mais santo ou além também acima dos anjos. Alguns santos e também alguns papas virão dizer que para nós já é suficiente aceitar que ele é o maior santo depois da Virgem Maria, mas que certamente está entre a santidade dos anjos. E também, como diz Santo Tomás de Aquino, para uma vocação excepcional, é justo que lhe corresponda graças e dons proporcionais. E muitos doutores da Igreja vão tomar essa expressão de Santo Tomás para dizer que sim, a santidade de São José, assim como com a Virgem Maria, era extremamente elevadíssima, bem mais elevada do que aos outros santos. E São José também compartilhou da santidade da Virgem Maria. Um santo reconhece outro santo, e um santo consegue beber da graça de Deus que vem por meio de outro santo. Se nós, pela simples devoção à Virgem Maria, podemos beber tantas graças de Deus e tantos frutos de santificação e de pureza para o nosso coração, quanto mais aquele que conviveu com Nossa Senhora e mais ainda foi seu esposo na terra. São Leão XIII, Papa Leão XIII, falando sobre isso, irá dizer que São José compartilhou das graças de Deus, do próprio Jesus, mas também compartilhou dos bens espirituais que Deus concedeu à Virgem Maria, porque o contrato matrimonial é uma comunhão de bens, e Deus concedeu a ele uma participação especial de beber também da fonte da santidade da Virgem Maria. E ele vai dizer, o Papa Leão XIII, ele foi chamado então, além de ser companheiro de vida de Maria, testemunha da sua virgindade e guardião da sua honra, ser também partícipe especial do elevadíssimo grau de sua santidade, juntamente com ela também da graça maior que é estar com o menino Jesus. Maria também morrerá de amor, para depois em seguida ser ressuscitada e com o seu corpo agora ressuscitado, o corpo próprio com o qual estaremos no céu, entrar para a vida eterna. Mas essa festa da Sagrada Família, por fim, não nos chama apenas a uma contemplação sobre os mistérios da Sagrada Família, que poderíamos nos render muitos tempos e muitas meditações. É também, pelas próprias leituras que ouvimos, um chamado a todas as famílias, a tomar a Sagrada Família de Nazaré como um modelo para as nossas famílias. As próprias leituras, as duas leituras, com o Salmo unido, claro, ao Evangelho, nos mostram como modelos de como deve ser o esposo e a esposa, de como devem ser os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Mulheres, sejam solícitas aos seus maridos, ou completando com a palavra de São Paulo, como a igreja é solícita ao seu esposo Jesus. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não sejam grosseiros com elas, né? Sabemos que não é de hoje, e naquele tempo ainda mais profundamente, em que existiam muitos problemas de maus tratos dos homens para com as mulheres. Tanto que sabemos, na história da igreja,
relatos que nos primeiros séculos, no meio do Império Romano, as mulheres desejavam muito, até tentavam ali, de alguma forma, conseguir se casar com algum homem cristão, porque teriam um pouco mais de certeza de que seriam tratadas com um pouco mais de dignidade e de respeito, e que também poderiam ser a única mulher e não mais viver a realidade da poligamia. Chamar também a cada um de nós, como na luz do Evangelho de hoje, sermos defensores dos valores da família. Sabemos, pela graça de Deus e por algumas profecias e mistérios que nos são apresentados atualmente, que a batalha atual das forças das trevas é contra a família, sobretudo a realidade da destruição da identidade da pessoa humana, sobretudo agora com algo mais declarado, como a ideologia de gênero, mas é algo que começa desde muitas décadas atrás, com outros nomes, e a realidade, sobretudo, do aborto, da matança das vidas inocentes, como celebrávamos nesses dias os santos inocentes, que são, digamos assim, os mártires sem saber, e, graças a Deus, superado aquela questão da existência do limbo, que Santo Agostinho havia feito com toda boa vontade, mas que Bento XVI colocou uma palavra final, de que o limbo não existe, Os bebezinhos, as crianças que morrem antes de atingir a idade da razão, vão diretamente para o céu, para Deus, e Deus, no seu poder, dará àquelas almas o crescimento da maturidade intelectual e espiritual, para que possam adorar e conhecer o seu próprio Deus, Ou como dizem alguns escritores e poetas cristãos, em algumas imagens também, mas em umas poesias que dizem que ali estão aqueles pequenos inocentes, brincando com as suas pequeninas coroas de mártires, Os santos inocentes e aqueles que foram abortados, no céu brincam com suas pequenas coroas de mártires, estão ao redor do próprio Deus, porque sabemos que um pai e uma mãe ama ter perto de si as suas criancinhas, No modo de falar, porque certamente atingirão a sua maturidade espiritual e racional também, mas para dizer dessa beleza de Deus que acolhe a todos, porque não cabe aos pais decidir a vida dos filhos, porque a alma do filho não é dada pelos pais. Sabemos que cada alma humana, no ato da concepção, Deus, de um modo único e particular, dá àquele ser humano que irá nascer a alma. Ou numa linguagem própria do Antigo Testamento, Deus pega a matéria, sopra sobre ele o seu espírito, o seu hálito de vida, e aquele ser se transforma numa alma. A alma, na linguagem que muitos se enganam, à luz do Antigo Testamento, não é somente a alma, o espírito sem o corpo. A alma é a pessoa como um todo. Por isso que podemos falar da salvação das almas, que é a mesma coisa de dizer da salvação das pessoas humanas. Lutar por essa defesa da vida, iluminando as pessoas, iluminando os nossos jovens, sobretudo, porque o problema do aborto e o problema da matança é um problema também de castidade, é um problema de confusão e de desordem sexual. Em meio a esse mundo tão depravado e imoralizado, pessoas que não sabem lidar com a sua sexualidade e se tornam e se voltam para os outros de forma abusiva, de forma injusta, botando a sua vontade, o seu desejo, a sua paixão para o pecado. Por isso que quando Santo Tomás fala das 4 potências da alma, quando fala da vontade, diz que a virtude que se ordena para a vontade é a justiça, para que não nos voltemos às pessoas de forma injusta. E toda vez que nos voltamos para alguém, para usá-la e para abusá-la, estamos nos voltando para elas de forma injusta, egoísta e pecaminosa. A tudo isso vem a Sagrada Família de Nazaré, que nos ensina essa virtude do amor, da fidelidade, de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que isso exija o sacrifício de suas vidas. Maria corre o risco da fé ao aceitar o anúncio do anjo.
Sabia que poderia ser apedrejada, acusada de adultério. Coloca sua própria vida diante de Deus, nas mãos de Deus. São José também arrisca sua própria vida para guardar e conduzir o menino Jesus e Maria, para salvar a sua vida diante de Herodes. E hoje devemos sim, pela evangelização, pelo anúncio da palavra, pela vida, chamando as pessoas à vida de oração e de união com Deus, levar os jovens, as famílias também, a renovar essa castidade, essa pureza do coração, a voltarem-se para Deus e para os irmãos com justiça e santidade, como diz o Benedictus que rezamos, vivendo em justiça e santidade diante dele, todos os dias da nossa vida. E quando houverem menos crianças não desejadas, porque haverão homens e mulheres mais responsáveis com seu corpo e com sua vida conjugal, haverá menos abortos, né? Não haverá menos abortos por causa das leis que serão aprovadas ou não. Haverá menos abortos quando as pessoas se tornarem mais santas, quando a castidade e a beleza da pureza voltará a reinar no coração dos homens e das mulheres, e se unam, que venham a se unir com todo o respeito e amor que é próprio de Deus, que Deus deixou para nós pelo sacramento do matrimônio. Assim como se uniram nossos pais, os nossos jovens também possam redescobrir a beleza também da família, da vida sagrada da família. E Deus fez das nossas famílias isso, uma sagrada família, elevada pela encarnação de Cristo, que se dignou nascer numa família, e elevada também quando o casamento é elevado à dignidade de sacramento, para mostrar quão sagrado e importante é para Deus a família humana. Que possamos também rezar e lutar e evangelizar, para que as nossas famílias sejam também sagradas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, seja louvado, Senhor.